Saudações em Cristo Jesus. Prazer grande estar mais uma vez comentando a palavra de Deus, hoje no capítulo 32 ao 37, resumidamente, do livro de Jó. A teologia de Eliú, que é o jovem amigo de Jó, o quarto amigo. Os três já haviam falado, esgotado seus temas e assuntos e tentativas de convencer Jó de que estava em pecado, que precisava confessar o seu pecado. De alguma forma eles pararam, desanimaram de comentar, de falar com Jó, de argumentar, e então Jó também parou de falar, certamente esgotado ou cansado, não sei. O fato é que o capítulo 32 diz o seguinte: aqueles três homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava justo. Aparentemente aqui os homens disseram, não tem jeito, ele vai continuar defendendo a sua posição de inocência, de justiça, de retidão, e ele era mesmo assim, porque o próprio Deus já havia dado testemunho a respeito dele. Verso 2 diz, então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, aí a identidade dele, o Buzita, que era de Buz, da família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó porque este pretendia ser mais justo que Deus. Ele entendeu que o Jó disse isso, mas na verdade não era bem assim. Eliú também ficou irado contra os amigos de Jó, porque mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. Aparentemente os amigos se afastaram um pouco de Jó, viram que não dava para convencê-lo, mas continuaram a condená-lo, talvez em conversas paralelas, eu não sei. E outro detalhe interessante desse episódio, dessa introdução desse jovem no circuito dos discursos, é que não sabemos se ele estava acompanhando desde o início as palestras, as discussões, as tentativas dos amigos de convencer Jó de que ele era um pecador, que precisava abandonar o pecado e tal, ou se ele chegou um pouco depois, ou se estava afastado, não sei, não sabemos, apenas o fato de que agora ele vai falar. Ele diz que está como que fervendo, não suportava mais segurar a sua palavra, então ele vai falar. E quando ele abre a boca, ele o faz de forma veemente, despeja literalmente um palavreado muito grande, é um longo discurso. O que ele falou é maior do que boa parte dos livros da Bíblia Sagrada. São 6 capítulos, na verdade, em 4 diferentes discursos, como já falamos. Então, neste versículo 15, ele diz claramente que o sofrimento que Deus traz ou causa a alguém tem uma função pedagógica e que a aflição é para abrir os olhos, ou seja, para você tomar alento. É o que ele diz, é o que ele ensina. Todos sabemos que, na verdade, há uma função pedagógica nos sofrimentos que Deus permite vir sobre os seus fiéis, que era o caso de Jó, evidentemente. Nossa lição para esta semana, que é a lição 11 no livro de Jó, estamos avançando pelo livro de Jó e concluiremos lá na última semana de dezembro, está estruturada em 3 tópicos principais, tendo como texto principal o versículo 15, que diz, ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Essa é a versão corrigida de Almeida. O sofrimento não deve ser visto apenas como aspecto punitivo, mas também no aspecto educativo. O sofrimento realmente é pedagógico. Isto a Bíblia ensina e não é só aqui no discurso de Eliú. Então, nossa lição está dividida em 3 tópicos, como dissemos. O primeiro, o sofrimento como uma forma de revelar Deus, sua soberania, seu poder, sua justiça, que não apenas é justo no sentido de trazer as coisas boas, mas também castigar aqueles ímpios que não se arrependeram ou não mudarem a sua vida e a sua conduta. Deus é soberano, diz ele, capítulo 33, 14 e 15. Este é o ensino da Bíblia Sagrada e realmente é. Soberano é aquele que toma decisões e não pode ser contestado quanto às suas decisões. O orgulho do ser humano é que priva-o de ouvir a Deus. Ele ensina isto nas suas palavras.
Não é tanto que Deus não queira falar ou não esteja falando. Isso é um ensino realmente interessante. Muitas vezes, devido à dor, devido ao sofrimento, não conseguimos enxergar ou ver a Deus. O que me passa pela mente agora é a Maria Madalena, na manhã da ressurreição, chorosa, triste, porque ela e todos os discípulos haviam perdido na concepção deles o mestre que havia sido morto. Ela foi até o sepulcro, não encontrou o corpo de Cristo e então voltou chorando. E Jesus perguntou para ela: por que choras, mulher? E ela diz o texto sagrado que, devido ao sofrimento, às lágrimas que enuviavam o seu rosto, ela não conseguiu reconhecê-lo. Então a dor muitas vezes nos impede de enxergar devidamente ao Senhor. Então fica claro no texto aqui do verso 15 que a aflição Deus permite para que os nossos olhos sejam abertos. É verdade, então, que às vezes o sofrimento, em vez de abrir os olhos de alguns, acaba fechando para Deus. Mas sim, o sofrimento pode ser pedagógico e nos abrir portas para outras experiências com Deus, com certeza. Especialmente você que acredita em milagres, é o momento de clamar, de buscar a Deus quando se está em sofrimento e poder ver a mão de Deus operando em nosso favor. O mistério da redenção. Além de sonhos e visões, o Eliú fala e destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação com Deus. 33, 19 a 22. Comunicação do homem com Deus. É verdade, como já dissemos, Deus pode falar, sim, através também dos sofrimentos. Nem todo sofrimento, porém, ou contém alguma revelação. Há vários tipos de sofrimento que alguém já identificou. Por exemplo, o sofrimento consecutivo, que é aquele em consequência de atos errados que se faz, ou seja, aquilo que semeia, aquilo se colhe, diz Gálatas 6 e 7. O sofrimento pode ser punitivo, simplesmente. É o tipo enfatizado exaustivamente pelos amigos de Jó. Jó, você está sofrendo como punição. Você é pecador, não confessa o seu pecado, não se arrepende, portanto está sofrendo em consequência disso. E a visão de muita gente, como a gente infelizmente sabe por aí. Mas também pode ser um sofrimento corretivo. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso não despreze o castigo do Todo-Poderoso, está em Jó 5,17, nas palavras do Elifaz. Apesar de ele ter dito muitas coisas equivocadas, esta é uma verdade. Deus pode sim permitir o sofrimento como uma correção de rota para a vida de alguém. Mas tem sim, conforme diz o 36,15, esse item novo nos discursos lá do livro de Jó, que é a função pedagógica, função de ensino do sofrimento. Lá no capítulo 36 e verso 15. Existe também o sofrimento redentivo. Somente Jesus vai enquadrar-se nesse aspecto, conforme Isaías 53, a partir do verso 5, por exemplo, até o 11, vários textos da carta aos Hebreus e também no Novo Testamento espalhado por vários lugares. Isaías nós lemos: estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Isaías 53:5 na NVT, que é uma versão da Mundo Cristão, a editora. Num ar de superioridade, ele começa então o seu discurso falando com arrogância, com prepotência, dizendo: tudo que vou dizer é verdade. Quem está falando com você, Jó, é realmente um sábio. Na outra versão diz: aqui está quem é o senhor do assunto. São termos e palavras realmente muito próprias de uma pessoa arrogante, de uma pessoa que se acha superior a todos os demais. Infelizmente, é assim que ele introduz. Mas ele vai trazer coisa nova, como dissemos, aos discursos. O segundo tópico da nossa lição fala do sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Deus é soberano, Deus é justo. A falha em Eliú é que ele não menciona em nenhum lugar
o amor de Deus e a misericórdia, apenas a sua justiça, porque Deus é justo, é todo-poderoso, é soberano, mas ele também é amor, ele é misericórdia, ele atenta para o pecador que está arrependido, que está sofrendo também. A justiça de Deus é demonstrada por Eliú em vários de suas palavras realmente, com ilustrações inclusive. O caráter justo de Deus, para não haver dúvida, Eliú passa a descrever esse caráter. Ele age com justiça quando retribui ao homem o que o homem merece. Ele é justo quando faz isso. Deus não precisa prestar contas a ninguém. Ele é soberano. Como dissemos, soberano é aquele que decide e não pode ser contestado nas suas decisões. Como provedor da vida humana, ele tem poder de manter ou não manter a humanidade. Ele diz isso também no capítulo 34, versos 14 e 15. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Mas, de novo, ele não está falando em nenhum momento do amor, da misericórdia, e sim somente da justiça de Deus. Isso é só um lado da verdade. Por isso que a sua teologia também é equivocada. E para encerrar, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. O caráter pedagógico, então, está no capítulo 37, dos versículos 7 a 15. Há uma diferença entre o pensamento dele e dos outros amigos. Aqui ele introduz a questão pedagógica que os outros não mencionaram. Os outros achavam que sofrimento é castigo divino por pecados cometidos e não havia nada a ser aprendido. E nem o Jó também não tinha essa noção exata, mas o Eliú abre os olhos do Jó e dos amigos, certamente, para esta realidade. Deus pode comunicar ensino através, sim, dos sofrimentos. Glória a Deus por isso. Adorando a Deus na tormenta é um item que deve ser considerado. Capítulo 36, 26. Eliú afirma que Deus é grande e nós não compreendemos completamente tudo. Então, o que devemos fazer é adorar. Adorar. Voltando a Jó lá no capítulo iniciais, quando abateu-se sobre ele aquela calamidade e ele adorou, não diz que ele louvou, que adoração e louvor são coisas distintas. Ele adorou, adoramos a Deus por aquilo que ele é, louvamos a Deus por aquilo que ele faz. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de próprio Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro lado murmurava contra ele. Realmente. Jó vai ficar demonstrado quando Deus aparecer lá a partir do capítulo 38, que ele falou sem conhecimento devido também da situação. E houve palavras sem entendimento. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir. São atitudes que se excluem. E aqui nós concordamos plenamente com o autor deste comentário que fizemos menção. Não dá para harmonizar adoração e murmuração. Ou eu adoro, ou eu estou murmurando. Todo o povo de Israel, durante a jornada pelo deserto, viviam murmurando. Em alguns momentos adoravam e depois murmuravam. Não dá para misturar. Deus é santo. Vimos nessa lição, então, 3 aspectos importantes da teologia do Eliú, que eu quero resumir para encerrarmos esse rápido comentário. Primeiro, ele faz uma defesa de que Deus tem o direito de ficar em silêncio, mesmo que nós achemos que ele devia falar. Quantas vezes nós nos sentimos assim, isolados de Deus, ou querendo ouvi-lo falar, mas ele está no direito de não falar. Amém. Amém. Outra verdade, Deus tem o direito de ser soberano, e como soberano, repetindo, ele decide e não pode ser contestado. Finalmente, Eliú introduz um ensino pedagógico, e aí é mais suave, é mais tranquilo e mais entendível e mais Novo Testamento, porque a Bíblia ensina em vários textos, como Provérbios 3:12, em Hebreus 12:6, que Deus castiga ou pune aqueles que ama. Jesus diz isso também à igreja de Laodiceia, no capítulo 3:19 de Apocalipse. Está escrito lá: eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Arrependa-se. Se descobriu que está falhando, que está errando, ou é melhor se arrepender. Reconhecer e se arrepender. Contudo, por não conhecer tanto Eliú quanto os amigos e o próprio Jó, não conhecer o prólogo do livro,
onde Deus tem um diálogo com Satanás, ou Satanás dialoga com Deus e tem autorização para causar sofrimentos a Jó, eles não conhecem nada disso, portanto, o que ele disse não se aplica a Jó, porque Jó é justo, é reto, é temente a Deus e anda desviando-se do mal. Mas você que me vê e me ouve, se está passando por sofrimento, procure entender, buscar de Deus sabedoria para saber se é um sofrimento pedagógico, se Deus está querendo te ensinar alguma coisa com esta verdade. Descanse na soberania de Deus. Ele é soberano, mas além da soberania, ele é amor e é misericórdia. Ele é misericordioso, ele está olhando para você e certamente entendendo a dor e até mesmo os queixumes, as queixas e por que não, os lamentos que você, vez ou outra, profere. Ele é amor, não esqueça disso, além de ser soberano e justo. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.